Bom dia a todos. Eu sou Romero Leal, prefeito da cidade das Vertentes. Relacionado com as ocorrências de calúnia e difamação que houveram contra a minha pessoa, eu me sinto na obrigação de me dirigir ao público da minha cidade para explicar, na verdade, o ocorrido. Porque nós partimos do pressuposto que uma mentira repetida, ela toma um tom verdadeiro, e hoje, com o mundo que nós vivemos, o mundo da tecnologia e da informática, o mundo da internet, o mundo dos grupos sociais, dos blogs, da velocidade dos blogs, e por conta dos blogs, toda a mídia, na verdade, se espelha, dos informes, das informações jornalísticas, de radialistas. Quer dizer, os grupos, as redes sociais hoje, elas são muito mais apressadas do que qualquer outro meio de comunicação a posterior. Então, recentemente, nós tivemos aqui o Fernando Rodolfo, candidato a eleito deputado federal. Nós já discutimos nas rádios e discutimos em grupos sociais, porque nós tivemos uma angústia profunda quando fomos subitamente atingidos pela linguagem do deputado, pelo vernáculo, pela propaganda mentirosa que o mesmo praticou, procurando se locupletar, agindo e pensando em se promover egoisticamente, desrespeitando até o cadáver de um professor que suicidou, de família nobre da cidade, professor do município, contratado, uma pessoa do bem, que realmente ceifou a sua vida com as próprias mãos, em decorrência de assuntos particulares. Mas o fato maior não é esse. O fato maior é que esse deputado eleito, ele obteve 1.003 votos na minha cidade. E foi o voto justamente do estelionato eleitoral, quando ele disse aos professores, por ocasião de um precatório que era demandado pelos mesmos professores, ele queria a todo custo mostrar um serviço, adquirir, resgatar para si a confiança dos professores, e assim aconteceu. Quando na sexta-feira próxima da eleição, ele teria dito a alguns professores que eu tinha a obrigação de pagar os precatórios, mesmo contraindicado pelos tribunais, pelos órgãos de controle, e que eu não pagava porque não queria, e se ele fosse deputado eleito, ele me obrigaria, com 6 advogados aqui do gabinete, a pagar os precatórios dos professores. Ora, o que eu mais quis na minha vida e o que eu mais quero seria pagar, premiar esses professores pelo relevante serviço prestado à minha cidade, pelos alunos que pelas suas mãos já passaram, pelo dinheiro que está depositado na Caixa Econômica Metropolitana, que foi reivindicado por mim no primeiro mandato de 2006. Então, se o dinheiro fosse de fácil manuseio e que não prejudicasse a minha questão funcional e pessoal e patrimonial, eu pagaria aos professores imediatamente. Não precisaria de interferência do deputado ou candidato Fernando Rodolfo, quem quer que seja. Quem faz o bem comum na minha cidade tem sido eu e meu grupo político há 14 anos. Então, o deputado lá prometeu, os professores de boa fé acreditaram no deputado, esperando que ele realmente criaria um mecanismo que me obrigasse a pagar esse numerário aos professores. Coisa que não aconteceu porque legalmente eu estou impedido de fazer isso e iria prejudicar tudo que eu adquiri até hoje, porque eu iria ter no futuro os bens bloqueados para ressarcir ao erário público uma contra-ordem, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público da Comarca, do Ministério Público do CAOP estadual, da Controladoria, de tudo, enfim. Eu iria errar demasiadamente. Mas ele insistiu e os professores votaram nele. Ele disse R$60 mil para cada um, inclusive para os contratados. Deram 1.003 votos a ele, Vertentes. E eu comecei a cobrar dos professores, cobrasse o deputado, a posterior, porque da prefeitura ele nunca veio, nunca falou comigo, um instrumento que me autorizasse legalmente a pagar os precatórios dele. Então os professores começaram a demandar do deputado, a pedir, a perguntar, a indagar dele sobre o que ele disse que ia fazer. Então ele mudou o discurso por ocasião da morte do professor Divanilson Pereira. Ele foi da Rádio Farol, me chamou de mentiroso, disse que como deputado ia trabalhar numa comissão do Fundef Brasília, que ia ser um representante dos professores, mas que eu era mentiroso, que eu apresentasse algum documento assinado por ele, ou mesmo uma mídia qualquer,
comprovando que ele teria prometido isso aos professores. Ora, ele nunca comigo nem falou? Ele nunca falou comigo? Como é que eu tenho lá mídia gravada dele, nem tão pouco escrito, se eu nem a mão desse deputado nunca apertei? Então, o que ocorre? Para nós encurtarmos a história. Ele, quando chamou o prefeito Romero de mentiroso, imediatamente ele desceu para o enterro do professor Ivanilson e já disse aos blogs que o professor tinha se suicidado por enforcamento por pressão política que o prefeito tinha exercido sobre ele. Ora, o professor é contratado e ainda está no município, estava no município. Toda a família, os amigos, os parceiros, os colegas sabem, quer dizer, o objeto que levou o professor ao suicídio, a tentar e consumar a ação mecânica contra a própria vida. Mas ele já disse aos blogs que eu era o culpado pela morte do professor, porque tinha perseguido ele politicamente, porque havia o professor votado dele para deputado estadual e federal. Quer dizer, já criou um fato político caviloso de maneira qualificada. E como se fosse pouco isso, houve aqui uma abordagem da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual a 2 meliantes que vinham no carro e avançaram o bloqueio policial, e daí ingressaram na cidade e houve uma perseguição cinematográfica. Eu digo cinematográfica porque foi gravado pelas câmeras de segurança do município. Na frente da Estátua de São José, da igreja, vinha o enterro do professor Ivanilson, sua família, amigos, eu nem aqui estava na missão fora, e aí o deputado também estava participando do enterro, lá, né, contando sua história, e aí houve tiros, nas proximidades da Estátua de São José. Imediatamente houve um recuo da população, que as câmeras de segurança também filmaram. O deputado deu uma desabalada carreira com 7 ou 8 jagunços armados, maior espetáculo no meio da rua. Vai para a sorveteria, entra gritando lá que eu tinha mando matar ele, e aí o pessoal fica muito preocupado com isso. Vem os segurança dele para lá, puxando arma ostensivamente no meio da rua. E os agressores não vieram no encalço do citado deputado. Os segurança, para mostrar serviço, uma coisa do tipo, colocaram logo ele no banco traseiro de uma caminhonete, e ele ficou lá, e o pessoal, e ele gritava, e ele já estava gritando no microfone: me ajuda que o prefeito quer me matar, porque eu vim na cidade dele, ele está zangado porque os professores votaram em mim e mandou me matar. E aí um blog lá da terra dele, lá de Bom Conselho, já divulgou essa matéria, e aí um blogueiro divulgando, os outros tomam como fonte aquela matéria, mesmo sendo uma matéria marginal, contraía de maneira errada, mas o primeiro blog assumiu a responsabilidade de divulgar, ele é um jornalista, isso tudo. Então, o Brasil inteiro e o mundo divulgou. Prefeito de Vertentes tenta contra a via do Fernando Rodolfo, deputado federal eleito da cidade de Vertentes. Cidade pacata, ordeira, disciplinada, de pessoas de bem, entendeu? O prefeito acusado do que não fez, de maneira estúpida, de maneira impura, de maneira egoísta, de maneira egocêntrica. Na verdade, o narcisismo desse deputado é imenso, porque começamos a investigar a vida dele depois desses eventos. Me liga o deputado André Ferreira, deputado majoritário de Vertentes da Europa, foi que houve, aí você mandou fazer alguma coisa contra o deputado Fernando Rodolfo, que agora é um deputado também do PR, que saiu do PHS para o PR. Liga Bruno Araújo, muita gente começou a ligar, que eu sou um cara muito conhecido, né, buscando a verdade desses fatos. Ora, isso é um constrangimento inigualável. E eu fiquei, né, buscando, pegando a mídia, fiz um ato de repúdio e que comecei a admitir. Provar com as câmeras, com todo o aparato, com toda a retaguarda dessa ação, o que realmente aconteceu. 3 mentiras seguidas de um deputado que está ingressando na vida pública pelo caminho da mentira. Se você veio para cá, deputado, pensando que isso aqui é uma bolha, isso aqui é uma mentira, trate de se redimir, pedir desculpa pública por isso, pela sua ação, que isso é uma molecagem qualificada, isso não é coisa de homem direito. E eu conheço sua família, os Tenórios lá de Bom Conselho, de Saluar, da região de Garanhuns, fui delegado regional de Garanhuns 3 anos, conheço a reputação da sua família. Não lhe conheço, nunca lhe vi, nunca falei com você. Mas você se dirigir à minha cidade num crime tentado de mídia, usando de uma experiência embarcada que você acha que tem dentro do seu período de passagem pela imprensa falada, escrita, lá televisada, e macular
um prefeito que veio com uma missão para a sua cidade. De 4 anos, estamos há 14 aqui cuidando da coisa pública com contas aprovadas. Um prefeito que é bacharel em Direito e advogado, que é delegado especial da Polícia Civil aposentado, que é prefeito constitucional, que já exerceu dignos cargos desse Estado e que conhece todo o manuseio do informe da informação, da repetição, da má-fé, da cruzeta, da mal-companhia, entendeu? Do mau combate. Já apuramos muitos casos inéditos do Estado de Pernambuco. Vim para a minha cidade com uma missão, primeiro de Deus, depois do meu povo. Nós exigimos respeito, deputado. Isso aqui é a nossa terra. Você hoje está realmente mal avaliado pelas pessoas que votaram em você. Os professores que votaram em você em busca do precatório sabem que você hoje é um mentiroso descarado. Isso é feio para sua cara, para sua reputação que não é boa. Que os seus pais não gostam de você, porque você se considera egocentricamente a bala que matou Kennedy. Você agora mudou o discurso que nós temos aqui e está colocando já, elogiando a Polícia Militar. Foi uma ação tal qual, não interessa, o povo já sabe o que aconteceu. Você não tem mais explicação nenhuma a dar. Você tem que se redimir, porque nós estamos acionando você judicialmente. Estamos também indo ao Ministério Público Federal relatar tudo, não é, sobre você e pedir uma quebra de decoro parlamentar. Você é um mentiroso. Eu acho que seu suplente deveria comprar um paletó novo. Porque você que disse que eu era um prefeito filho de carreira, eu digo que você é um deputado que talvez nem inicie a sua carreira, pela falta de caráter, pela falta de respeito às pessoas, pela molecagem que você praticou aqui em Vertente. O povo de Vertente da região está indignado comigo. Você não sabe quantas entrevistas eu já dei em todas as rádios do Brasil por conta dessa sua ação suicida. Você não deu um tiro no pé, não. Você deu um tiro no ouvido. Então trate de se cuidar, de se redimir. Sente numa cadeira da minha frente, me peça desculpa e eu quero te orientar que eu tenho uma bagagem cultural, policial e política que você não tem. Você, na verdade, entrou muito no mato e está feito cachorro caldo de mudança. Pare de escrever besteira, de contar os fatos de Vertente como aconteceram, que todos já sabem. Peça desculpa, nós nos encontraremos em juízo competente. Muito obrigado aos que me ouviram.